O Salmo de número 14. Diz o tolo no seu coração, não a Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Salmo de número 14, Davi provavelmente temendo o mal externo que vinha contra a nação de Israel. Ele então está escrevendo este salmo. E o sentimento de Davi é um sentimento de decepção, porque ele vai dizer no versículo de número 2, o Senhor olha dos céus para os seres humanos, para ver se há alguém que tenha entendimento, que tenha juízo e busque a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. E este é o estado de toda a raça humana, de todos os seres humanos. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O versículo 1 deste salmo, Davi está dizendo que o ímpio, o tolo, ele diz no seu coração, não a Deus. E quando o ser humano ele faz esta afirmação dizendo que Deus não existe, na verdade ele quer fugir das responsabilidades morais, das suas obrigações, porque Deus é a maior autoridade do universo e nós temos a Bíblia como a sua palavra. E se a maior autoridade do universo deixou leis escritas na sua palavra, inspirou homens para escrevê-las, para direcionar os seres humanos, as pessoas não entendem que é uma história de amor e que são os mandamentos de um pai amoroso, de um pai cuidadoso, que Deus simplesmente não quer proibir e punir as pessoas, mas guiá-las pelo caminho do amor, o caminho da santidade, fazer o que é certo para que as pessoas vivam felizes. Então as pessoas preferem dizer que Deus não existe, para que não tenham que se comprometer com as verdades bíblicas. Então Davi está escrevendo esse salmo e mostrando o comportamento do ímpio, o comportamento do tolo, e fala da sua violência, da sua agressão. No versículo de número 6, ele diz assim: vós, malfeitores, frustrais o conselho dos pobres, mas o Senhor é o seu refúgio. No versículo 5 ele diz assim, agora estão em grande pavor, pois Deus está no meio dos justos. Porque o ímpio, ele manifesta a sua ira somente nos momentos em que ele prevalece contra o justo. Mas nos momentos de punição, nos momentos de dor, então o ímpio, ele sente a mão de Deus pesando sobre a sua vida, com todas as adversidades que enfrenta, porque é impossível fugir do juízo de Deus. Alguns homens, o seu juízo, disse o apóstolo Paulo, há de se manifestar somente após a eternidade, vai revelar, né? Mas outros se manifestam aqui nessa vida. Então o ímpio se vê em pavor quando ele enfrenta os seus sofrimentos e as suas dificuldades e quando vê a própria mão de Deus pesando sobre a sua vida. Então ele vê a real existência de Deus e que não tem como fugir do juízo. E o salmista, então, ele vai finalizar este salmo falando sobre a restauração, sobre a salvação do povo de Deus. E fala sobre a restauração e sobre a alegria de Jacó, porque no fim da história, Deus irá restaurar, salvar o seu povo. Então toda a humanidade, os ímpios, os pecadores que dizem que Deus não existe, no fim irão ver a redenção de todo o povo de Deus, a vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar o seu povo, para buscar os seus escolhidos, para salvar os seus filhos, e então Deus trará juízo sobre o ímpio, e todos aqueles que disseram que Deus não existe, irão contemplar a sua gloriosa majestade se manifestando, enfim, então, porque o bem sempre vence, Deus está no controle de toda a situação. Um abraço do pastor Juarez Júnior e até o próximo salmo.